Damos então início à nossa reunião com uma saudação. Agradeço a cada um de vocês, né, que saíram das suas casas nesse tempo ainda de carnaval, que a gente sabe que é um pouco difícil chegar um pouco à cidade, à igreja, mas louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Sou grato ao Senhor pela vida dos irmãos, das irmãs. Boa tarde. Boa tarde, meu perdido Alcides. É uma honra me revê-lo de novo aqui conosco. Tá? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Pai. Estamos alegres porque estamos na casa do Senhor, ó Pai. Que nesta tarde, ó Pai, o Senhor continua nos abençoando, ó Pai, a cada um de nós, Pai. Que essa reunião não seja mais uma reunião, mas que seja uma reunião primeiramente agradável ao Senhor, Pai. Que o Senhor fala, Pai, aos nossos corações, Pai, no pregador desta tarde, Pai. Que nós possamos sair daqui mais alimentados que nós saímos de casa, Pai. Saímos daqui forte, Pai. E sábios, Pai, da palavra sua, Pai. Fala aos nossos corações, que seja uma tarde proveitosa, Pai. Abençoa aqueles também que ainda estão para chegar, Pai, traz em segurança. Assim, Deus, eu oro, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo, que reina e vive todo sempre na vida de cada um de nós, com os perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia, vou ler um versículo do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Apenas um versículo. Amém? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, e de antes servos uns dos outros pelo amor. Amém. Essa liberdade, né, que Deus nos dá, ela é limitada. Muitas das vezes nós podemos achar que somos muito sábios, né? Conhecemos muito a palavra de Deus, depois nós caímos. A palavra, né, para ter cuidado do homem, né, tem fé para que não caia. Mas para a gente não confundir esse amor. Esse amor fraternal tem que ser verdadeiro. Largar a nossa vontade da carne e ficar em espírito. Amar de verdade o seu irmão em toda circunstância. Essa breve palavra, né, que se fala de amor, ele é o tempo todo, né? Ele começa na nossa casa, ele começa na igreja, ele começa na família menor e na família maior. Muitas das vezes eu fico pensando, quando a gente vai para um lugar que a gente pensa que não vai falar nada, que você está simplesmente numa fila com um médico, esperando um atendimento, acaba você evangelizando uma pessoa que precisa de oração, a pessoa precisa de amor. E depois, uma meia hora que você fica ali esperando, né, um atendimento, depois que a pessoa é atendida, vem com o papelzinho, você ora por mim, você ora pela minha família, pelo amor da minha família. Então, enquanto a gente está envolvido no amor, a gente vê o pastor pregar sobre o amor e as infinitas misericórdias, e muitas das vezes nós não comemos aquilo de verdade e falamos do amor de Cristo, esse que é o amor, né? Quantas pessoas necessitam, eu falo, Pede, apenas fui levar você ao médico, eu não fui me consultar, mas você me fez bem, pega aquela moça conversando, e eu não sabia quem era, eu falei Jesus para ela, e depois veio o cabelo verde, né, orar por ela durante o dia e a noite, né, e a semana toda, eu me sou obrigado a orar por ela. E esse é o amor de Cristo, porque Deus sabe o que ela está precisando, Deus sabe. E aí, quando eu tive que vir trazer agora, porque
reflexão da palavra de Deus, né? Um versículo só ele falou para mim desse amor de Deus, né? Que é você ter amor só com sua família, com seu filho, com a sua esposa, mas também com o teu irmão. E até aquele que não é teu irmão, com teus pais, teus irmãos. Amém? Eu quero chamar aqui o nosso pastor, reverendo Isaías Cavalcante, para nos trazer uma saudação. Irmãos e irmãs, graça e paz, é uma alegria mais uma vez estar aqui e de forma especial participando desse trabalho da nossa UPH, o Homem Presbiteriano. E a minha saudação encontra-se na carta aos Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler os versos 1 e 2 e o verso 6, que fala sobre a fé. O servo de Deus, a serva de Deus devem viver pela fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós servimos ao Senhor e vivemos pela fé. Então, os servos de Deus vivem no dia a dia esta fé, porque creem nele e são galardoados, ou seja, recompensados. Então o Senhor abençoa, por isso o nosso coração é grato. É grato a Deus pela fé, pela vida cristã e pelo testemunho cristão do homem presbiteriano. Então nós louvamos a Deus por este momento, agradecemos pela vida da mulher presbiteriana. O nosso boletim do culto repentino, na folha número 1, nós temos um cântico, Cantai o Senhor. Na verdade, o nosso adorador, o Senhor, ainda não chegou com o violão, mas o Senhor, o Edson, né? Desculpa, irmão, mas eu vou trocar a leite do em nome de Jesus. A Beth já trocou, né? Mas eu esqueci uma igreja, depois sou eu. Então, o Edson, né? Não sei se tu vai levar esse cântico, Cantai do Senhor, né? Eu já tinha, na verdade, né? O Senhor já tinha falado, até que ele vai no tempo, é muito coletivo, né? O Edson está a caminho, mas eu não vi, mas vai trocar. Tá? Pode ficar sentado, que somos senhoras de idade, o Senhor sabe de todas as coisas, tá bom? Vamos te mandar. E a letra aqui? Senhor, um cântico novo.
vice-presidente da SAF, a presbiteriana, Adriana Maia, e quero pedir ao nosso vice-presidente que nos traga essa honra para o nosso Deus de orar com a nossa irmã, para nos trazer o alimento da palavra de Deus que precisamos de. Oremos, meus irmãos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença nessa tarde. Te agradeço, Pai, pela presença maravilhosa das mulheres da SAF aqui conosco, Senhor, nessa reunião. Que o Senhor esteja passeando aqui nesse lugar, Senhor, ministrando os nossos corações dentro do diário. Abençoa a Tua serva, Pai, que o Senhor colocou, Pai, a mensagem que Tu tens para passar a nós, Senhor, através da vida dela. Muito obrigado pela sua disposição, pelo seu trabalho na SAF. Que o Senhor possa estar abençoando sempre, cada vez mais a vida dessa irmã valorosa, Senhor. Não somente ela, Pai, mas como todas as irmãs valorosas da SAF, Senhor, aqui representadas. Muito obrigado pela presença carinhosa de cada uma delas, Senhor. Te pedimos, Pai, esteja falando aos nossos corações mais uma vez. No nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu quero inicialmente agradecer o convite tão amoroso e tão generoso que nos honra. Eu falo, deixa a gente com o coração trêmulo, mas também é uma honra estar aqui com os nossos queridos irmãos. Eu quero agradecer também o carinho com que a UPH costuma nos tratar. Isso vem se desenrolando ao longo dos anos. A SAF, as mulheres da igreja, têm sido apoiadas e acarinhadas pelos homens da UPH, pelos irmãos valorosos que Deus tem plantado aqui nesta sociedade. Nosso coração se alegra. Nós queremos parabenizar cada um de vocês. Vocês estiveram lá em nossa reunião, levaram um livro tão gentil, tão bonito, de bom gosto, elegante, e nós trouxemos um mimo para vocês também, mas no final da reunião, o presidente, se me der uma oportunidade, a gente entrega e a diretoria queria abraçá-los. Mas eu também fui honrada com o convite de trazer a reflexão nessa tarde. E é sempre um privilégio, mas é sempre também um cuidado e que não vai caber a Bíblia. A Bíblia de mulher, eu não sei porquê, parece que é maior que a Bíblia dos irmãos. Eu não sei exatamente por que isso acontece. Eu não sei se a gente tem mais papelzinho, se a gente tem uma capa diferente, mas as nossas Bíblias fazem mais volume. A Declan estava aqui direitinho, né? A minha não deu, achei melhor deixar aqui na mesa. Mas nós queríamos conversar um pouquinho. Hoje de manhã eu falei numa igreja lá em Marechal Hermes, e eu expliquei lá, o pastor me colocou no púlpito, tem aquelas questões todas. Eu disse, pastor, a gente não prega, nós somos leigos, nós conversamos aquilo que Deus coloca no nosso coração. E hoje veio o meu coração de conversar com os irmãos, né? As irmãs e os irmãos, de forma específica os irmãos, sobre uma igreja notável, uma UPH notável, uma SAF notável, homens e mulheres que fazem a igreja do Senhor e que nós precisamos ser uma referência como igreja notável. A nossa conversa nessa tarde está baseada no livro de Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Eu vou pedir o senhor aqui da voz bonita e fazer para a gente. Eu? Sim, claro. Atos 2, 42 a 47. E depois você vai virar a página e quando você terminar eu falo o outro. O outro é 4, de 32 a 33. Positivo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão, de casa em casa tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus
e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vira só uma página, capítulo 4, versos 32 e 33. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia grande graça, abundante graça. Amém. Essa era a igreja notável, a igreja a primeira igreja, a igreja do princípio. E eu estava passando o olho aqui, eu vi vários teólogos, né? Um está aqui já no seminário, né, iniciando seus estudos, mas já é um irmão de profundo conhecimento. Aí a gente tem o reverendo, a gente tem o... Eu falei, Adriano, onde é que você foi parar? Deus é misericordioso. Aí a gente tem o presbítero Denilson, que pregou no dia do pastor uma palavra abençoada. Aí você olha e fala assim, Adriano, e agora? Por misericórdia do Senhor, a gente vai pensar um pouquinho sobre esse texto, que fala sobre a igreja primitiva, e fala muito para a igreja de hoje, para nós, como filhos do Senhor, como a igreja do século 21. A igreja é uma comunidade cristocêntrica. As suas atividades devem ser inspiradas e dirigidas por Cristo. O motivo é Cristo, o objetivo é Cristo. Todas as vezes que a gente vê uma igreja envolvida em tantas atividades, em tantos eventos, em tantas coisas, em que a finalidade não é o Senhor Jesus, a finalidade não é glorificá-lo, não é exaltá-lo, não é proclamar a sua palavra, algo está errado. O fim principal da igreja é glorificar o Senhor. A igreja tem o Senhor Jesus, precisa ter o Senhor Jesus como centro. A igreja do primeiro século era um modelo para a igreja atual. Todas as vezes que eu entro na rede social e eu vejo a igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo a igreja, a catedral, não falo nossa igreja, mas eu falo a igreja como corpo, eu falo sobre mim e sobre você. Todas as vezes que eu vejo a igreja se envolvendo com as coisas e questões do mundo e deixando as questões espirituais de lado, eu questiono o agir da igreja na sociedade hoje. Então a igreja do primeiro século precisa ser um modelo para a igreja atual. Intensa, como era essa igreja? Intensa em sua fé, plena em comunhão, fervorosa em adoração e ousada na proclamação do Evangelho. Assim precisa ser a igreja de hoje, assim precisa ser a SAF de hoje, assim precisa ser a UPH de hoje. Mas o que é uma igreja notável? Que lições a gente pode aprender nesse texto e trazer para nós nessa tarde? Primeiro, uma igreja notável é uma igreja comprometida com a comunhão. Ah, Adriana, isso é muito fácil, uma igreja comprometida com a comunhão é uma coisa agradável, é muito gostoso estarmos juntos, mas vai além do ajuntamento, né? Além da unidade física, todos os que creram estavam juntos, precisa haver convivência, nós precisamos estar juntos. Essa questão da igreja virtual, dos irmãos que abrem mão por outras questões, de estarem presencialmente juntos, isso faz falta. Nós precisamos estar fisicamente junto com os irmãos, nós precisamos conviver. Mas além da unidade física, nós temos a unidade emocional. O texto diz assim, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Era um só, o espírito era o mesmo, o coração, os sentimentos que habitavam naqueles corações eram o mesmo. Eles eram unidos pelo sentimento de comunhão, de adoração, de unidade no Senhor Jesus. Mas também é comprometida com a comunhão no sentido do compartilhamento. Eles tinham tudo em comum. O que a sociedade prega hoje? O que é seu é meu, tá, Keila? Aquelas coisas gostosas que você faz, não é só sua e do Edson, também é minha. Mas o que é meu é só meu. Então, se o que é do outro é meu, o que é meu é meu. É isso que a sociedade prega hoje. E não é isso que a palavra prega, não é isso que o Senhor Jesus pregou. Nós precisamos viver em comunhão. É tudo nosso. E era isso que a igreja vivia.
Se a dor do irmão, a necessidade do irmão não me incomoda, não me faz sofrer, não dói o meu coração, algo está errado comigo. Se a dor do outro não me afeta, está errado algo comigo. Se você olha o repórter lá, vê o que aconteceu em São Sebastião e aquilo não te dói o coração, algo está errado com você. E eu estava vendo, acho que foi ontem, né? O repórter, médicos que se deslocaram para lá, eu vi homens bem conceituados profissionalmente, que não precisavam fazer aquilo para aparecer, nem para serem reconhecidos, homens chorando, dizendo, eu preciso fazer alguma coisa. A igreja do Senhor precisa fazer alguma coisa. Se isso não dói em mim, algo está errado, então eu preciso compartilhar. Agora, uma coisa que a SAF está acostumada, que a igreja está acostumada, as refeições naquela igreja notável, elas eram partilhadas. O texto diz, partiam o pão de casa em casa. Essa parte a gente consegue exercitar, a gente tem até pão para ser partilhado logo mais. E o texto continua, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de alma. Tem um pensamento aí fora, que diz assim, crente não bebe, mas come. Não sei se vocês já foram fazer festa e ver o buffet. O buffet tem um adicional, você diz, corta a bebida, eles não te dão desconto não. Eles põem um adicional, porque para crente, a festa de crente come. Mas o prazer de estar junto, de compartilhar o alimento é bíblico. Então essa parte a gente aprendeu bem. Mas o texto vai mais adiante, quando ele diz assim, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o que é isso? É uma alegria espiritual, uma alegria, não é só essa alegria terrena de festividades como o carnaval, não é isso. É uma alegria espiritual da presença de Deus na sua vida. Essa alegria e singeleza de coração fala sobre isso. E a singeleza vem sobre simplicidade, pureza. Eles se sentiam bem estar juntos. Tenho certeza que você se alegra em vir para a igreja. Tenho certeza que o PH espera, os homens esperam aquele domingo em que eles se reúnem para estar juntos. A SAF é assim. A gente está esperando dia 9, certo? Nós vamos fazer 125 anos. E hoje de manhã eu falei que é 125 um corpinho de 20. Mais ou menos, né? Mas é isso. Nós nos alegramos em estar juntos. E precisa ser assim. Mas também tem a questão da unidade espiritual. E a gente pensa sobre algumas questões que envolvem isso. Tem a questão doutrinária. O texto diz, criam nas mesmas coisas. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. No ensino que o próprio Cristo nos ensinou. E será que a igreja hoje tem estado firmada nos ensinos, nos ensinamentos, na firmeza doutrinária? Ou será que qualquer vento de doutrina tem nos levado? Será que a igreja hoje, a igreja notável hoje, tem estado firme nos seus conhecimentos doutrinários? A gente tem a questão da unidade espiritual comunitária. Diariamente perseveravam unânimes no tempo. Havia unanimidade e perseverança na comunhão com Deus. Unanimidade não quer dizer que eu vá pensar exatamente como você. A unidade não se faz dessa forma. Nós podemos caminhar em unidade pensando diferente. A nossa diretoria, eu, presidente, Francis, a vice, a primeira secretária está viajando, a segunda secretária é Rosibete e a tesoureira Neila. Somos todas diferentes, mas a gente caminha em unidade. A gente caminha com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, com o mesmo objetivo, apesar de sermos diferentes. A igreja do Senhor precisa caminhar em unidade, precisa perseverar na oração. A oração precisa ser incessante. Perseveravam na oração. E a Sinodal tem como tema, nesse biênio, né? Eu vou olhar ali para a secretária de espiritualidade para ela confirmar para mim. Perseverar na oração. Perseverar é ser contínuo. A gente retoma agora na segunda-feira nossas orações semanais. Então vocês estão todos convidados. Os meninos são bem-vindos também. A Sinodal ora toda segunda-feira de 8 às 9 da manhã. Você pode ir para o seu trabalho depois. Ou já pode estar lá e participar conosco. E a SAF na terça de 9 às 10. Então você pode assumir compromissos porque a gente fica certinho dentro desse horário. Então semanalmente a gente persevera em oração. O crente precisa perseverar em oração, a igreja precisa perseverar. Quando eu vejo igreja que não se reúne em oração,
eu fico sentindo falta de um mover da igreja na direção de buscar uma vida com Deus em oração. Nós precisamos orar comunitariamente, juntamente, em unidade, buscar a presença do Senhor. E nós precisamos também ter unidade espiritual no relacionamento com Deus. O texto nos diz, em cada alma havia temor. E esse temor não é mesmo, não é aquele temor que a gente tem de quando era criança, de fazer algo errado. Eu não vou contar um negócio aqui só para vocês verem. Lá em casa éramos 3 filhos também, né? Eu sou mais velha, tenho meu irmão do meio e Laura caçula. 3 crianças tranquilíssimas, não demos um pingo de trabalho para os meus pais. Nem um pouquinho, de vez em quando o chinelo voava assim, mas é porque o chinelo da minha mãe era voador. E era uma luta para aqueles 3 animados, e era assim uma escadinha, e a gente deu muito trabalho. E eu me lembro que a gente ia para a igreja, e nós fomos criados indo à igreja, naquele tempo que a igreja tinha culto semanal. Quem aqui é desse tempo? Ninguém? Ah, bem, eu já dizia, eu acho que eu estou muito antiga. Que tinha culto de oração na terça-feira, culto de doutrina na quinta, culto do domingo, escola dominical e culto. Ia 3 meninos, o pai e a mãe. Eles sentavam na ponta, a gente no meio, aí a gente fazia assim, vou no banheiro. Minha mãe só olhava, a vontade passava imediatamente. Aí quando os meus filhos chegaram, esse método é bom, né? Eu comecei a olhar, eu ficava besta. Deu um pouco mais de trabalho, mas ainda funcionava. Eu não sei, acho que hoje não olha, fica presa, não adianta nada. Mas naquele tempo as crianças cresciam estimuladas a ter um relacionamento com Deus. E isso a gente incentiva os filhos. A gente tem que aprender com coisas boas, né? Eu gosto muito de ver o Instagram do reverendo Daniel, porque ele tem uma vida animada. Ele tem 2 meninas pequenas. E ele faz culto doméstico todos os dias. Com certeza o Will também vive essa experiência mais recentemente, né? E ele senta com as meninas, são pequenininhas e faz culto doméstico. É sempre fácil? Com certeza não. Mas a parte dele de ensinar, de criar, Letícia e Daniel, eles têm feito. E isso a gente precisa fazer com os nossos filhos. Aqui a grande maioria já chegando os netinhos, então precisa fazer com os nossos netos. Nós precisamos incentivar os nossos filhos, os nossos queridos a terem uma vida com Deus. Mas eles vão nos facilitar, vai ser mais fácil para eles se eles virem isso em seus pais, em seus avós. Então, a igreja notável precisa ter uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. Mas, em segundo lugar, a igreja notável ela é comprometida com a adoração. E às vezes a gente pensa que a adoração é só esse momento que o Edson pega o violão e toca e canta. Graças a Deus, o Senhor levantou pessoas que tocam e que cantam. E se vocês dependessem de Adriana, a Saf já sabe. Era um misericórdia, Senhor. Eu gosto de louvar. As pessoas aqui não gostam de me ouvir. Né? Eu não sei porquê, mas tem esse problema. Mas o louvar, ter uma vida de adoração, não é somente nesses momentos que nos reunimos para louvar o Senhor. O texto diz que eles louvavam a Deus. A adoração que nós tributamos ao Senhor é pelo que Ele é. Nosso Deus é santo, é justo, é reto, é o Pai de amor, é onipotente, é onipresente. A gente poderia ficar aqui horas falando das qualidades e dos atributos de Deus que fazem dele digno de adoração. Mas nós também podemos louvar o nosso Deus pelo que Ele faz. Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele nos dá alegria, Ele nos dá saúde. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. E existe uma pequena diferença nisso aí, mas tudo isso faz parte de uma vida de adoração. E a adoração precisa ser constante. O texto fala que louvando, a gente tem professor de português em casa, louvando é o quê, pastor? É contínuo, né? É um processo contínuo, incessante, não é estático, é um processo, é constante na nossa vida. É um processo, é o gerúndio, já veio a veia do professor ali. É um processo contínuo, sempre em adoração como um modo de vida. Eu preciso viver adorando o meu Deus. Eu preciso viver louvando ao Senhor. Que a nossa vida espiritual seja profunda e de louvor ao nosso Deus.
Mas também essa adoração precisa ser teocêntrica, ela precisa ser voltada para o nosso Deus. O texto diz, louvando a Deus. Eu não vou louvar a outras coisas. E às vezes a gente acha que o que nós temos e o que nós somos é por mérito próprio nosso. O que nós temos e o que nós temos e somos em Deus. É Ele que nos dá a condição de estudar, de adquirir bens, de crescer, de criar nossos filhos, de ter o nosso trabalho. É o Senhor que nos dá. A nossa adoração precisa ser teocêntrica. Só o Deus Trino e Triuno deve e pode ser adorado. Eu não posso tributar a mim ou a outra pessoa aquilo que deve ser tributado ao Senhor. Louvor, honra e glória devem ser tributados a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. A adoração precisa ser integral, em espírito e em verdade. E deve ser uma adoração incircunstancial. O que é isso, Adriano? Uma palavra grande. Deve ser independente das circunstâncias. Eu preciso ser um adorador em qualquer momento da minha vida. No tempo bom, no tempo não tão bom, na alegria, na tristeza. É igual ao casamento? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Eu preciso louvar o Senhor. Eu preciso ser adoradora ao Senhor. Paulo e Silas, eles adoravam o Senhor em todo o tempo. No tempo da perseguição, no tempo da bonança, no tempo da prisão, no tempo da liberdade. Nós precisamos adorar o Senhor. E a adoração pode ser variada. Às vezes a gente acha que a adoração e o louvor tem que me agradar. Esses momentos de adoração na igreja precisam me agradar. Veja bem, eu não gosto daquele canto. Não tem que gostar de nada, não. Quem tem que gostar, quem tem que se agradar é o Senhor. É a Ele que eu estou louvando, é para Ele que eu estou cantando, é a Ele que eu estou honrando. Então a gente precisa parar com essa mania que o mundo gira à nossa volta. Esses dias eu estava numa reunião conversando, aí o irmão falou assim, cuidado, você está pensando que o mundo gira em sua volta, você está labirintite. Não gira à nossa volta. A nossa vida precisa girar em volta do nosso Senhor, né? Empregue tempo para adorar, empregue tempo para orar, entregue tempo para Deus. E o tempo corre. Por fim, em último lugar, uma igreja notável, o PH notável, uma SAF notável, é aquela que é comprometida com a proclamação. A proclamação com autoridade. O texto fala com grande poder. E esse poder vem da unção dada pelo Espírito Santo. A autoridade que é dada pelo Espírito Santo de Deus. Vai além da eloquência. E às vezes a gente gosta de ouvir determinados pregadores. Fulano fala também. Fulano é eloquente, tem um discurso bonito. E a autoridade dada por Deus vai mais do que isso. Vai mais do que saber se expressar. Vai mais do que saber convencer aquele que está ouvindo. Vai além de você falar o que o outro quer ouvir, que hoje em dia a gente tem uma linha de sermão, de palestra mais motivacional, que fala o que o outro quer ouvir. Todo mundo quer receber uma bênção. Todo mundo veio aqui para receber, ninguém veio para receber um puxão de orelha de Deus. A gente veio para ouvir que Deus quer nos abençoar. Mas a autoridade dada por Deus vai além disso. A autoridade dada por Deus, ela vai além do que o homem quer ouvir. Ela vai aonde Deus quer tratar do nosso coração. É mais que eloquência e mais que persuasão humana. Proclamação cristocêntrica, a gente já falou sobre isso. Cristo precisa ser o centro da nossa proclamação. A proclamação como marca do sobrenatural. O texto fala, em todos eles havia abundante graça, que era a manifestação da graça de Deus. E muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, eram curas, milagres, mas aquilo era feito por homens que tinham autoridade dada pelo Espírito Santo. Por fim, a proclamação precisa ser eficiente por causa da soberania e onipotência divina. E o texto nos finaliza com, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Os eleitos da eternidade eram chamados, eram trazidos à presença do Senhor. Não pense que quando uma pessoa
ouve do Senhor através de nós, se converte, muda de vida, vai para a igreja, o mérito é nosso, o mérito é do pastor, o mérito é do diácono. Não, nada. Aquilo é ação de Deus, é graça do Senhor, é misericórdia do Senhor sendo derramada. Não deixe que esse lugar ocupe o seu coração. Nada do que nós podemos oferecer ao Senhor será suficientemente agradável ou perfeito se não for o Senhor Jesus, através do Senhor Jesus. Tem um texto que fala que somos trapos de imundícia. Nada do que nós fizermos. O Senhor não precisa de nós para fazer nada, mas Ele conta conosco. Eu digo, eu já falei isso na SAF, as meninas estão acostumadas a me ouvir. De vez em quando eu falo que às vezes a gente pensa que é o último biscoito daquele pacote de biscoito fechado. Só tem eu, o Senhor está ali nervoso, que só tem eu. Se eu me negar a fazer, Francis fala muito isso, o Senhor vai dar outra pessoa para fazer. E eu vou perder o privilégio de servir. Eu vou perder o privilégio de adorar. Eu vou perder o privilégio de fazer parte da igreja notável. Que o Senhor nos abençoe, que faça de nós uma igreja notável, que tem consciência da intervenção divina, que sabe-se corpo vivo de Cristo, que vive a glória da presença de Deus para viver na presença do Deus da glória. Vivamos como uma igreja de Cristo, como uma igreja notável, em comunhão crescente, em adoração constante, mas principalmente em comunhão permanente. O Senhor continue abençoando cada um dos nossos irmãos da UPH, cada um dos homens presbiterianos, e que essa bênção alcance os homens presbiterianos da nossa igreja, que ainda não fazem parte da UPH, ainda não descobriram o quão especial é servir ao Senhor Jesus na UPH. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça a cada momento. Irmão, aqui, por favor. Vocês acham, né, que foi Adriano que falou, né? Foi Deus falando ao coração. Ela foi apenas um instrumento. E com pequenas palavras que ela falou, né? Você vê que ela falou como vivia os convertidos, falou que cada um de nós se convertiu. E fala diariamente, percebeu unânime, no tempo ativo, pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e gentileza de coração, pensando, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso apresentava o Senhor dia a dia os que ia sendo salvos. Essa palavra, salvo, só você pensar, eu sou salvo, não vou morrer mais, eu não vou morrer mais. Eu fiquei pensando, ela pregando aqui, Cristo Jesus que fala, que usa ela como instrumento, não olhava para ela, olhava para a palavra que estava falando no nosso coração, né? Isso para a gente é um privilégio, saber que a gente está ouvindo a palavra, se alimentando da palavra de Deus. Então, falar um partido bom, falei, tem muito bom para a gente comer, glória a Deus, tem tudo, né? O partido bom, e nós somos novos convertidos. O quanto é bom a gente servir a Deus, né? Ela falou de oração, muito é bom de orar. Até que você usou agora a prática de meio-dia, parar tudo que está fazendo, e a gente orar muito, conferência, pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer com esse martelete quebrando nessa escada? Eu tenho que parar rápido, meio-dia, e ela para todo o que ela tem que fazer no hospital, e vamos orar ali. Ganhar tempo para Jesus, não é mesmo? E nessa oração eu fico agradecendo a Deus, eu sou obrigado por essas portas abertas do Senhor, porque é desse plano aqui que eu vou levar para casa. Como é que é bom nesse horário você ganhar tempo, não é perder tempo? Meio-dia, meio-dia 10, meio-dia 15, parou a parte dela e eu parei o meu. O quanto isso é importante na nossa vida. Enquanto aqui eu aprendi, eu tenho certeza que cada um de nós se alimentando, né? Que Deus continua te usando como instrumento para a vida. E a nossa PH trouxe um pequeno mimo, tá? Eu tenho que PH. Não é
trabalhar com muito carinho, com muito amor, nosso pecado entrega esse homem que eu vou trazer. Amém. Sua família. Amém. A gente vai, daqui a pouco você me chama, né? Eu falei, mulher gosta de ver o presente, ainda gosta de mostrar o presente. Cheiroso? Obrigada. Muito obrigado. Quero chamar o nosso vice-presidente aqui, que ele tem um pequeno aviso, né? Por favor, venha aqui dar o aviso ao nosso delegado, que sempre tem nossos avisos, tá? Boa tarde a todos. Só alguns pequenos avisos. Não sei quantos, alguns ficaram sabendo dessa atividade que a gente fez no dia 11, né? Lá na Igreja Presbiteriana de Friburgo. A nossa federação esteve presente junto com a Sinodal do Rio de Janeiro. E a gente, nosso coração dos homens fica muito feliz em estar voltando às atividades ao nível de federação e sinodal. Isso muito alegra o nosso coração. No ano passado a gente comemorou esse Dia dos Homens Presbiterianos aqui na nossa igreja. Esse ano foi lá em Friburgo. E nosso PH tem feito presente na nossa federação também. E louvamos a Deus por causa disso. Uma reunião lá, nós tivemos um culto muito abençoado, a palavra do pregador foi o reverendo Roberto Brasileiro, né? E quando quem olhava para quem estava fazendo as filmagens, vocês já notaram que eu gosto de registrar tudo, notou que não era só os homens que estavam presentes ali, mas também as esposas e os filhos de cada homem ali, celebrando o Dia do Homem Presbiteriano. Isso muito alegra o nosso coração. Então, louvado seja o Senhor por essa atividade, né? E queria pedir a oração de vocês também pela nossa atividade da federação, que está programada para acontecer já no mês que vem, né? A gente já tem planejado tudo. A gente fez algumas reuniões para fazer esse evento online, mensal, sob a orientação do nosso secretário presbiterial, reverendo Isaías. E eu esteja em oração para que tudo ocorra de uma maneira que o Espírito Santo esteja atuando na vida dos homens, né? Será um evento online, mas que Deus possa estar tocando, alimentando e restaurando a vida dos homens nos seus trabalhos, nas suas igrejas. É isso, meu presente. Os abençoe que está para lá. Quero chamar aqui a nossa presidente Adriana Maia, que ela tem uma palavra aqui para o nosso PH. É o texto bíblico que fala sobre o nosso olhar, o que nós lembramos de vocês, né? É o texto de Filipenses 3, versos 3, 4. Filipenses 1, versos 3, 4 e 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos nós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nosso coração é muito grato a Deus pela vida dos homens presbiterianos, pelos servos que Ele tem levantado nesta igreja, pelos homens comprometidos com o Senhor que tem trabalhado na proclamação do Evangelho. Eu queria convidar a diretoria da SAF para estar aqui à frente comigo. A SAF tem um mimo, um carinho, né? A presidente da minha federação diz que é um carinho. Então a gente tem um carinho para entregar para os nossos irmãos aqui. Eu queria que os irmãos ficassem em pé. E a nossa diretoria, com muito carinho, vai entregar uma lembrança, por favor, pastor também. Os meninos todos, por favor. Aí a gente já contou rapidamente. Jesus, será que eu posso? Recebam essa singelo, mas todas as vezes que vocês forem escrever ou forem usar o celular, lembrem de nós, saibam que a gente está orando por vocês.
o PH Rio, está trabalhando no mutirão que vai consertar o telhado ali no abrigo presbiteriano. A SAF vai fazer o quê? A gente vai costurar com pintas de menina, coisa mais leve. Mas a gente louva o Senhor, porque tem levantado vocês em várias frentes de trabalho. Que Deus os abençoe, os anime, os fortaleça a cada dia. E que essa igreja possa ser impactada com a vida e o testemunho de cada um de vocês. Então recebam essa caneta com um carinho, né? Todas as vezes que vocês usarem, lembrem que a SAF está orando por vocês. Foi é singelo, mas é um gesto de muito carinho. A nossa segunda secretária Rosibete providenciou com muito cuidado, com muita gentileza, muito amor. Então recebam como manifestação do nosso carinho por cada um de vocês. Obrigada, senhor presidente, e parabéns pelo Dia do Homem Presbiteriano. Bom, gente, nós vamos encerrar. Pode ser sentado. Nós vamos encerrar, né, a nossa reunião, né, do nosso culto, mas primeiramente o reunião já vai ter que sair, porque o reverendo sair, vamos encerrar com o nosso nome, confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Pai, porque tu tens conduzido os homens presbiterianos na tua presença. Obrigado pelos dons e talentos que tu tens dado aos teus filhos. Obrigado, ó Pai, pelo serviço zeloso, dedicado que eles fazem para ti, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Obrigado, ó Pai, pela nossa UPH, pelos homens presbiterianos da Federação, do Sínodo e de todo o Brasil. Recebe a nossa gratidão e pedimos que tu continues abençoando todas as UPHs. Amém. E todos os homens presbiterianos. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradeço. Não podemos deixar de cantar esse hino, né? Agradeço ao Senhor todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Vamos lá. lanchezinho para cada irmão que está aqui com muito carinho e amor, né? Temos um bolinho para comer, temos um cachorro quente, temos uma empada, temos refrigerante zero, temos água, temos um cafezinho. Então o povo de Deus fica à vontade e as meninas estão ali para acessar. Amém. Muito obrigado a cada um.